Então, pela regra prática das derivadas, né, para a gente calcular derivadas, daqui nós vamos pegar o expoente, descer esse expoente multiplicando, tá? E fazer menos 1 no expoente que tem na função. Então, por exemplo, a derivada da função f, ela ficaria com um tracinho em cima, que indica a derivada, tá? E ela é dada por 2, que é o expoente que desceu aqui, ó, vezes x elevado a 2 menos 1. Tá? Então, a derivada dela é uma função que é escrita por 2 vezes x. Ok? Então, por que é importante achar essa derivada relativa, né, à função x ao quadrado? Por quê? Muitos dos comportamentos da função x ao quadrado podem ser descritos pela função 2x. E como ela é uma reta, é mais fácil você estudar a reta para entender a função f de x, que no caso aqui é uma parábola. Tá? Então, essa seria a técnica para você derivar uma função, né, que tem um expoente. Tá certo? Então, essa é a regra prática. Bom, vamos colocar outro item aqui. Ó. Exemplo 2. Vamos supor que a função f de x é igual a 3x à quarta. Tá? Aí o que a gente vai fazer para calcular a derivada dela? Vamos descer o 4 multiplicando e fazer menos 1 nele. Tá? Então, para fazer a derivada, a gente vai fazer esse procedimento. Então, f' de x fica igual a 3 vezes 4, que é o expoente que a função tinha, expoente 4, vezes x elevado a 4 menos 1. 4 menos 1. Então, f' de x vai ficar igual a 12 vezes x elevado à terceira. Tá? Então, esse resultado aqui é a derivada da função 3 vezes x elevado à quarta. Tá? Então, essa é a derivada da função. Muito bem. Por exemplo, se a função for 6x à quinta dividido por 9, por exemplo. Tá? Muda alguma coisa? Não, o procedimento continua o mesmo. Desce o expoente multiplicando e faz menos 1 em relação a ele. Então, f' de x seria igual a 6 vezes 5 vezes x elevado a 5 menos 1 sobre 9. Tá? Então, f' de x seria igual a 6 vezes 5, 30. X elevado à quarta sobre 9. Por exemplo, se a gente pegar aqui o exemplo 4. Se a função f de x ela for uma função só com x, ó, por exemplo, 6x, né? Então, quando eu vou derivar a função, o que eu vou fazer? Eu vou descer 1 aqui multiplicando, né, que é o expoente que não aparece, né, seria o 1 e fazer menos 1. Então, como é que fica ali? Ó? f' de x seria igual a 6 vezes 1 vezes x elevado a 1 menos 1. f' de x seria igual a 6 vezes x elevado a 0. Tá? O x ali representa um número. Qualquer número elevado a 0, tá? Com exceção do próprio zero, é 1. Então, 6 vezes 1. Então, f' de x é igual a 6. Ok? Nesse caso, f' de x é igual a 6. Exemplo 5. Se tivermos a função f de x igual a 1 sobre x à quarta, tá? O que a gente faz antes de derivar? Escreve a função, só que com o x passando ele para o numerador. E quando eu passo ele para o numerador, o sinal do expoente vai mudar. Se é positivo, vai passar a ser negativo. Então, fica o 1, permanece, vezes x elevado a menos 4. Tá? Aqui eu não derivei ainda.
ok? Eu só estou escrevendo a função de uma outra forma. Isso é a mesma coisa que x elevado a menos 4. Agora, derivando, vou aplicar a ideia da derivada. Desço o expoente e faço menos 1. Então, como é que ficaria isso daqui? Ó? F' de x é igual a menos 4 vezes x elevado a menos 4 menos 1. F' de x é igual a menos 4 vezes x elevado a menos 5. Isso é igual a menos 4 sobre x elevado à quinta. Depois que você derivou, você passa o x novamente para o denominador e o sinal do expoente dele muda. Se era negativo, quando ele passa de volta, fica positivo.